rotina nada mais é do que aquilo que a gente faz repetidamente, diariamente. Mas muitas pessoas têm problema com rotina, né? Muitas pessoas evitam falar de rotina, dizem que não gostam, ficam lutando contra ela. Mas eu penso que a rotina é uma coisa inevitável. Porque, afinal de contas, se ela é, por definição, aquilo que a gente faz diariamente, repetidas vezes, não tem como a gente evitar. Porque, afinal de contas, todo dia a gente dorme, a gente acorda, a gente come, a gente trabalha, a gente faz uma série de coisas repetidas. Então, isso nada mais é do que a rotina. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que o problema não está na rotina. O problema está em como e o que a gente faz. E de que maneira a gente organiza e lida com isso. Então eu quero trazer para vocês algumas ideias para que vocês possam de fato organizar a rotina de vocês e não ter mais essa briga, essa luta com a rotina, né? Acreditando que ela seja um problema. Na verdade, gente, a rotina ela é para nos auxiliar. Né? É para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, é para que a gente consiga realizar as nossas coisas. Mas para isso, a gente precisa ter clareza da vida que a gente quer ter, né? A gente precisa organizar essa rotina para que tudo flua de uma forma mais leve e produtiva, para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente deseja. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente organiza essa rotina? Como que a gente torna isso mais leve? Essa semana eu abri algumas caixinhas de pergunta, perguntando justamente essa questão da rotina. E as pessoas me trouxeram uma série de pontos, como algumas pessoas que trabalham à noite, então o decorrer do dia fica mais atrapalhado. Outras pessoas que não têm aquele ânimo para organizar a sua rotina. E o que eu quero que as pessoas percebam, eu quero que você que está aqui perceba, né, é que a rotina ela não é para ser um peso, né? Mais uma vez, ela não é a culpada, ela não é a responsável. A rotina faz parte da nossa vida, né? Ela tá no nosso dia a dia. A questão é como que a gente organiza esse dia a dia, como que a gente organiza as coisas, porque afinal de contas, nós temos coisas que nós somos obrigadas a fazer. Nós temos as nossas responsabilidades, os compromissos que nós assumimos, e isso a gente tem que fazer. Mas se a gente organizar, se a gente se preparar para isso, a gente pode tornar isso tudo mais leve. E as coisas que a gente gostaria de fazer, que muitas das vezes a gente deixa de lado, a gente vai conseguir encaixar nessa rotina. E eu vou dizer para vocês como que a gente faz isso. Então, assim, não vamos deixar que a rotina seja uma desculpa para a gente não chegar onde a gente quer, para a gente não alcançar os resultados que a gente deseja. Vamos usar a rotina ao nosso favor, vamos organizá-la para que ela seja benéfica para o nosso dia, para que ela seja um instrumento importante para a gente chegar onde a gente quer, tá certo? Eu mesma já disse várias vezes que eu também não gosto de rotina, eu acho rotina chata. Eu botava a culpa na rotina para, por exemplo, não ir na academia. Eu dizia, não, eu não gosto de malhar porque todo dia a mesma coisa. Ai, que rotina chata. Quem aí já não usou essa desculpa? Quem aí já não disse que não ia na academia porque é chato? Na verdade, a gente está botando a culpa mais uma vez na rotina. Mas essa repetição, ela é importante para a gente avançar. Mas a gente precisa saber como lidar com isso e como organizar isso. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês de que a rotina ela é importante, desde que ela funcione ao nosso favor. Desde que ela seja um instrumento para facilitar o nosso dia a dia. E não um peso e não uma desculpa para a gente não realizar as coisas, tá certo? Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu qual é o significado da rotina, qual é a importância dela e que ela não é a culpada, vamos partir para a organização, vamos partir para construir uma rotina que nos auxilie. Eu tô vendo aqui nos comentários, né, que uma pessoa colocou aqui que a rotina de lavar a louça, que ela detesta. Pois tem muitas tarefas em casa, né, como lavar a louça, limpar a casa, lavar roupa, fazer comida. Cada um não se identifica com alguma ou algumas, né? Eu sei que esse dia a dia da atividade doméstica, ele é cansativo, mas ele faz parte da nossa vida. Então, mais uma vez, eu aprendi particularmente, isso eu queria aqui dividir com vocês, é que tem certas coisas que a gente não tem como fugir. Então, a gente tem que assumir aquilo e se preparar para aquilo. Então, assim, se lavar louça para você é uma coisa que você acha chata,
Lida com ela de uma forma diferente. E aí você pensa, mas como? Coloca uma música na hora que você for lavar a louça. Conversa com alguém da sua casa enquanto você está lavando louça. Vai fazer aquilo sem esse pensamento de, eu não gosto de fazer isso. Como lavar louça é chato. Se a gente cria alguns mecanismos para nos favorecer, isso se torna mais fácil. Então, eu te dei aqui 3 dicas, né? Uma de você colocar uma música, de conversar com alguém, ou de você não ir com aquele pensamento negativo. De você ir com uma coisa natural, uma coisa do seu dia a dia que você tem que fazer. E para isso, gente, eu tô pegando o exemplo dela aqui da louça, mas serve para qualquer coisa. Serve para academia, serve para fazer outras tarefas dentro de casa, serve para fazer alguma atividade que você talvez não curta tanto. Tudo está na nossa mente. Quando a gente se prepara, quando a gente se conscientiza da necessidade daquilo, da importância daquilo, a gente consegue lidar melhor com aquela situação. Então, por isso que é tão importante a gente organizar a nossa rotina, tá certo? Para que essas tarefas que são chatas, que a gente não gosta, que a gente não tem muito para onde fugir, que a gente aprenda a lidar com elas de uma maneira diferente, para que a gente não fique estressada, não fique aborrecida, não fique contrariada, né, gente? Porque é como eu falei, tem coisas que são obrigatórias, que a gente não tem para onde correr. Mas se a gente mudar a forma como a gente enxerga isso, se a gente mudar a forma como a gente lida com isso, tudo fica mais fácil, tá certo? Então agora eu quero partir para falar com vocês sobre como construir essa rotina organizada, né? Como que a gente organiza isso? A primeira coisa, primeiro passo que eu recomendo que vocês façam é o seguinte: faça uma reflexão de como está a vida de vocês hoje. O que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que funciona, o que não funciona, o que pode melhorar, o que vocês não estão fazendo, o que vocês gostariam de fazer. O que de repente vocês fazem que pode ser delegado para outra pessoa. Avalie quais são os compromissos que você tem, quais são as obrigações que você tem que cumprir e como que isso está distribuído ao longo do seu dia. Porque é aquela coisa, né? Todos nós, em qualquer lugar do planeta Terra, temos 24 horas. Então eu tenho 24 horas e todos vocês aqui, cada um tem 24 horas. Então isso não muda para ninguém. O que a gente tem que fazer é administrar esse tempo da melhor maneira possível. E para isso a gente vai organizar a nossa rotina para conseguir que isso funcione de uma maneira melhor, tá certo? E lembrando, gente, que nós somos únicos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for organizar a nossa rotina, a gente tem que pensar em todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida profissional, pessoal, familiar, doméstica, de saúde, espiritual, de estudo, tudo. De descanso, de cuidado, a gente tem que pensar na nossa vida como um todo. Então, nesse primeiro passo, quando você for refletir sobre a vida que você tem hoje, seja o que você gosta ou não gosta, as obrigações ou não, reflita também sobre a vida que você gostaria de ter. Como que você gostaria que fosse a sua vida? Como que você gostaria que fosse esse dia a dia? Quais são as atividades que você gostaria de fazer e não está conseguindo fazer? Ou quais são os compromissos que você pode delegar para outras pessoas, um colega de trabalho, alguém que more com você ou um funcionário? Faça essa reflexão de como você está hoje e de como que você gostaria que fosse. Por que eu digo que esse é o primeiro passo para organizar a rotina? Porque a gente precisa ter clareza da nossa vida. A gente precisa olhar para todos os aspectos, como eu mencionei, pessoal, profissional, familiar. A gente precisa olhar para a nossa vida como um todo e entender o que está funcionando e o que não está funcionando, para a gente fazer os ajustes necessários, tá certo? Então é muito importante essa reflexão sobre o hoje e sobre como você gostaria que fosse, como que você queria que os seus dias fossem. Feita essa primeira reflexão, que ela é muito importante, que eu considero ponto de partida para organizar a rotina, nós vamos para uma segunda etapa. Após essa reflexão, como eu mencionei, você vai fazer uma relação de tudo que você precisa realizar, de todas as suas atividades, de todas as suas tarefas, de todos os seus compromissos. Você vai relacionar tudo que você tem compromisso, obrigação de fazer, tudo que você não quer mais fazer e de repente você vai poder delegar para outra pessoa, tudo que você não está fazendo, mas gostaria de fazer. Então você vai fazer uma lista de tudo isso. Atividades, tarefas, compromissos, obrigações, você vai colocar tudo. Mais uma vez, considerando todos os aspectos da sua vida, tá? Depois que você fizer essa relação, você vai começar a colocar ao lado de cada coisa dessa que você citou, né, que você escreveu,
você vai começar a colocar o que é urgente, o que é importante, o que só depende de você, que você mesma tem que fazer, ou algo que você possa delegar, como eu citei, para um colega de trabalho, uma pessoa que trabalha com você, que mora na sua casa, ou um funcionário. Comece a relacionar isso e comece a definir as suas prioridades. O que é fundamental, o que de fato é importante. Você precisa ter clareza do que é uma tarefa, do que é um compromisso, do que depende só de você ou não, do que você gostaria de fazer e não está fazendo, do que você de fato tem aquele compromisso, aquela responsabilidade de cumprir. Então faça essa relação anotando todos esses pontos, todos esses critérios do lado, tá certo? Por que você vai fazer como segundo passo essa relação? Porque daí você vai extrair o que de fato é compromisso para levar para sua agenda. Porque qual é a diferença entre compromisso e tarefa? Tarefa é uma coisa que a gente executa de maneira simples, rápida. Por exemplo, lavar a louça é uma tarefa, não é um compromisso. Um compromisso é uma coisa que tem dia, hora e local marcado para você realizar. Geralmente, ele é uma coisa que vai te levar para frente. É o seu trabalho, é o seu estudo, é a sua academia, é o seu momento com a família. São coisas que vão te trazer bem-estar sobre vários aspectos, que vão te trazer resultados sobre vários aspectos. Então, o compromisso, ele tem dia, hora e local marcados. A tarefa é uma coisa que você precisa executar dentro de um compromisso. Então, você vai levar para sua agenda, para essa construção de rotina, os seus compromissos. Tá certo? Você vai colocar todos lá. A sua reunião de trabalho, o seu horário no médico, a sua academia, o momento que você tem que levar o filho na escola, porque isso tudo demanda um espaço de tempo com dia, horário e local determinado. Então isso precisa estar na sua agenda para você ter noção de todos os compromissos que você tem que realizar por dia e ao longo da sua semana. E dentro de cada compromisso desse, é muito bacana que você anote as tarefas, que você coloque dentro dos compromissos os lembretes. Por exemplo, você amanhã 9 da manhã você tem uma reunião de trabalho que você tem que apresentar um relatório. Ao invés de você ficar sobrecarregando a sua mente, lembrando, amanhã, 9 horas da manhã, eu tenho a reunião tal que eu vou apresentar o relatório sobre tal assunto. Você coloca na sua agenda. Você marca lá, por exemplo, de 9 às 10, reunião do tal. E aí, dentro desse compromisso, você vai colocar que você tem que apresentar o relatório. A mesma coisa vale para você ter a consulta médica. E aí, você tem que levar um exame anterior. Você vai marcar, a consulta médica é sexta-feira, 10 horas, e eu preciso levar o exame anterior. Você vai fazer o quê? Você vai marcar esse compromisso e você vai botar o lembrete, levar o exame anterior. Porque dessa forma você vai construindo a sua agenda, você vai construindo a sua rotina e você vai colocando dentro dos compromissos todas as tarefas e todos os lembretes que você precisa para que você tenha clareza de tudo que você tem que realizar e ao mesmo tempo você não fique sobrecarregando a sua mente, se forçando a não esquecer de alguma coisa. E nesse caso, né, você se cansa cada vez mais e a chance de você esquecer é muito grande, porque a gente tá o tempo todo fazendo várias coisas. Então é dessa forma que você vai construindo a sua agenda. Agora é importante, gente, falar da agenda. Você pode usar uma agenda de aplicativo de celular, uma agenda de papel, o que for melhor para você. Porque a agenda, ela é um instrumento, ela é uma ferramenta. O importante é como você organiza, é como você distribui os seus compromissos nessa agenda, para que aí sim você consiga ter uma rotina leve, uma rotina organizada, que você consiga ter clareza de tudo que você precisa realizar. Porque eu conversando com uma seguidora, ela falando que ela trabalha à noite e no decorrer do dia fica tudo tumultuado, ela não tem uma rotina. Ela sabe que ela tem que trabalhar à noite todos os dias, né? E ela sabe que ao longo do dia ela precisa executar outras tarefas da vida dela, né? A noite fica reservada para o lado profissional, mas de dia ela tem que cuidar do lado pessoal, da casa dela, tudo isso. Mas ela não tem uma rotina organizada. Então, além do cansaço, além de uma inversão, né, de horário no caso dela, ela fica perdida. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer atividade física que ela não consegue ir porque ela tá sempre muito cansada, ela não dormiu o suficiente, além do horário dela ser diferente. Então, assim, quando a gente não tem uma rotina organizada, a gente fica com a nossa mente muito sobrecarregada, porque a gente sabe que a gente tem que fazer um monte de coisa.
Mas a gente não sabe por onde começar. A gente não sabe o que a gente faz primeiro. A gente começa uma coisa e não termina. Aí a gente para no meio de uma, vai fazer outra. E quando você vê, é como se fosse aquelas janelas do computador. Como se você tivesse aberto várias janelas do seu computador, várias pastas. E você não concluiu nenhuma, você não fechou nenhuma. E quando você vê, você está com 10, 15 coisas começadas e não terminadas. Então, por isso que eu vou rebobinar a importância do primeiro passo. Que é você refletir sobre a vida que você tem hoje. O que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa melhorar, o que precisa ajustar, o que você precisa definir como prioridade na sua vida, tá certo? O que você não está fazendo, que você precisa ou gostaria de fazer, o que você pode delegar, porque a gente tende a achar que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que dar conta do trabalho, da casa, da família, de tudo, e a gente vai abrindo mão da gente. A gente vai ficando com a mente sobrecarregada, a gente vai ficando cansada, a gente não tem tempo para cuidar da nossa saúde, para cuidar do nosso lado espiritual, para descansar, para curtir a família. E a gente vai, ao mesmo tempo que vai se sobrecarregando dessa vida corrida, a gente vai se sentindo culpada por algumas coisas que a gente não está fazendo. Então, por isso que é fundamental organizar a rotina. Então, comece com essa reflexão, identificando como que está a sua vida hoje e como que é a vida que você gostaria de ter. O que você precisa melhorar, o que precisa corrigir, o que você precisa eliminar, o que você precisa acrescentar. Para daí você fazer a sua lista depois dessa reflexão, leve para o papel. Eu aconselho que a reflexão você faça, né, na sua mente internamente, mas que o segundo passo, que é fazer uma lista de atividades, tarefas e compromissos, que você leve para um pedaço de papel, ou para quem gosta mais do computador, né, do celular, que anote. O importante é anotar. A ferramenta, como eu falei, ela é um instrumento, seja o celular, um papel, o que for melhor para você. Mas anote tudo o que você precisa realizar ao longo de um dia, ao longo de uma semana, considerando mais uma vez a vida pessoal, profissional, familiar, doméstica, tudo que você tem que fazer na sua vida, para que você consiga ver, para que você consiga enxergar aonde que está o problema, aonde que você precisa corrigir, o que você pode melhorar. E aí você vai levar para sua agenda, que mais uma vez é outra ferramenta, para você começar a distribuir os compromissos. Lembrando, na agenda tem que estar os compromissos. Tudo que tem dia, hora e local marcados para acontecer. E aí dentro dos compromissos você bota as tarefas, você bota os lembretes para facilitar o seu dia a dia, para não sobrecarregar a sua mente. E aí depois que você fez esses 3 passos, refletiu, anotou e levou para a agenda, você começou a construir a sua rotina. Porque ao você elaborar essa agenda, você naturalmente está construindo a sua rotina. Mas que para que ela funcione, o que você precisa? Você precisa de disciplina. Gente, disciplina é outra palavrinha-chave. Eu considero 3 palavras-chave: organização, disciplina e rotina. Quando a gente junta essas 3 palavrinhas, a nossa vida torna-se muito mais leve, muito mais feliz e muito mais produtiva. Então tenha disciplina para organizar a sua rotina. O que eu quero dizer com isso? Tire um dia na semana, e eu recomendo que seja aos domingos. Por quê? Porque a gente tende a aquela coisa da segunda-feira tá começando a semana. Então eu recomendo que você, aos domingos, planeje a sua semana. Que você tire 1 hora do seu dia de domingo, de manhã, de tarde ou de noite, o que for melhor para você. Senta para planejar a sua semana. E como que você faz isso? Fazendo essa lista, tendo clareza do que você precisa realizar. Faça essa lista de todos os seus compromissos para aquela semana, pessoais, profissionais, lembrando que você é única, então você tem que considerar todos os aspectos da sua vida. Então, parta fazendo essa lista e depois comece a organizar esses compromissos na sua agenda. E aí, você cumpriu a primeira tarefa, você planejou a sua semana. E daí para frente? Daí para frente, diariamente, você precisa monitorar essa agenda. Essa agenda que você construiu no domingo, ela precisa ser diariamente monitorada. Ver se precisa ajustar algum horário, se teve algum compromisso que foi remarcado ou cancelado, se você de repente planejou alguma coisa por um tempo maior ou menor do que de fato aconteceu. Então é muito importante que diariamente você monitore a sua agenda, para você ir vendo se a coisa está funcionando, o que você precisa ajustar, o que você precisa melhorar. Porque tudo na nossa vida, gente, é um constante aprendizado, é uma constante melhoria, principalmente quando a gente começa. Ninguém vai começar hoje a montar uma agenda e vai cumprir 100% de tudo. Na verdade,
Nunca a gente vai cumprir 100%. Por quê? Os imprevistos acontecem, tem coisas que não estão no nosso controle e aí a gente não tem como dominar. Então isso tudo faz parte, mas o importante é que você cumpra a maior parte do que você programou, que você aprenda a construir essa rotina, que você saiba, por exemplo, você vai botar hoje que você vai levar uma hora fazendo academia, mas você não considerou o tempo de deslocamento, da ida e da volta. Então da próxima semana você já vai botar 1h30, porque é 15 minutos para você ir, 15 minutos para você voltar. Você vai aprendendo com a experiência, mas o importante é que você comece a organizar a sua rotina, que você faça o seu planejamento semanal, que você monitore a sua agenda diariamente. E para isso você precisa ter a disciplina de planejar aos domingos e a disciplina de diariamente você monitorar a sua agenda para você ir verificando o que está funcionando, o que não está, o que você cumpriu, o que você não cumpriu. Tá certo? E é muito importante que nessa agenda, além de você considerar todos os aspectos da vida, como eu já falei várias vezes, pessoal, profissional e assim por diante, que você deixe alguns intervalos para os imprevistos e para o descanso. Porque sim, nós precisamos descansar. O sono é muito importante, os momentos de lazer são muito importantes. Então, mais uma vez, não pense só, é muito comum a gente montar a nossa agenda, por exemplo, do trabalho. A gente bota só os compromissos do trabalho, as reuniões, os relatórios, as coisas que a gente tem que fazer. E aí a gente não planeja a nossa vida pessoal. A gente não planeja os nossos compromissos com a casa. A gente deixa de lado a atividade física, o estudo, a leitura, o momento espiritual, o momento da família, o momento dos amigos, o momento de cuidar de você, de dormir. A gente deixa isso tudo para depois. Muitas das vezes, ou o trabalho, ou a casa, ou os dois, vem sempre no primeiro lugar. E eu não estou dizendo que eles têm que vir por último. Eu estou dizendo que é um todo. Dentro dessas 24 horas, a gente tem que fazer tudo o que a gente precisa no sentido da obrigação, da responsabilidade que a gente assumiu, mas a gente precisa fazer também tudo o que a gente precisa enquanto pessoa, enquanto ser humano, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa família, descansar, curtir. Então, por isso que é muito importante a gente organizar a nossa rotina para que a gente considere todas as áreas da nossa vida e para que a gente consiga encaixar tudo isso na nossa rotina. E a rotina, gente, eu não tô dizendo que todo dia a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A maioria a gente vai, mas tem algumas coisas que não. Se, por exemplo, você não conseguir colocar na sua rotina que você quer estudar todo dia, coloque 2 vezes na semana, 3, tá certo? Mas o importante é que você considere. Se não dá pra você gostaria, por exemplo, de passear com a sua família todo final de semana. Se não der pra ser todo final de semana, faça a cada 15 dias. Então, é muito importante isso, a gente considerar todos esses aspectos da vida, a gente considerar tudo que a gente precisa para realizar na nossa vida e tudo que a gente gostaria de realizar e que a gente não está realizando por essa falta de organização. Muitas pessoas me falam também, eu não tenho uma rotina organizada porque eu não tenho tempo. É o contrário, você não tem tempo porque você não organizou a sua rotina. A gente coloca a culpa no tempo de muita coisa. Mas o que a gente precisa pensar é que o tempo é o mesmo para todo mundo. Por que tem mais pessoas que conseguem realizar mais do que outras? Por que tem mais pessoas que fazem mais coisas ao longo do dia do que outras? Porque elas se organizam. O segredo é se organizar, é você ter um planejamento, é você ter clareza do que você precisa realizar, do que você gostaria de realizar e começar a realizar. Ter a disciplina de se organizar e de cumprir aquilo. Então, sempre que você começar uma atividade, seja ela de qual natureza for, se organize para você começar e terminar. Para que você, como eu disse, não fique abrindo várias janelas, abrindo várias coisas, começando várias coisas e não concluindo nenhuma. Porque isso só vai te trazer angústia, frustração, ansiedade, cansaço. E você só vai cada vez mais acumulando muitas coisas. Acabei de ver aqui, porque elas não têm filhos. Isso vale para todo mundo. Quem tem filho, quem não tem filho, quem tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem mais. Para quem é sozinho, para quem é casal, para quem é mais novo, para quem é mais velho. Organizar a rotina vale para todo mundo. Se você organizar a sua rotina, considerando isso tudo que eu falei, cumprindo as 3 etapas, considerando todos os aspectos da sua vida, você vai conseguir organizar. Agora não espere milagre.
Não espere fazer o planejamento hoje e amanhã tá funcionando. Não é assim, gente. Nada na vida é assim. Tudo tem um tempo de aprendizado, tudo tem um tempo de entrar no ritmo, de criar o hábito, de você se acostumar, de você ter a disciplina de se organizar, se planejar, fazer a sua rotina, cumprir aquela rotina. Tudo é um processo. Eu tô aqui hoje com vocês para, tipo assim, apresentar esse caminho. De coração, recomendar que vocês organizem a rotina de vocês, que vocês façam essa reflexão de como está a vida de vocês hoje, como que vocês gostariam que fosse. Façam as anotações de tudo que vocês precisam realizar, que vocês coloquem os compromissos na agenda, anote as tarefas e os lembretes dentro da agenda e tenham a disciplina de se planejar e de executar, lembrando de deixar um intervalo para os imprevistos, para o descanso. E como eu falei, para todo mundo, para a minha seguidora que trabalha à noite, para as outras seguidoras que trabalham de dia, para quem tem filho, para quem não tem filho, para quem mora sozinho, quem não mora sozinho, para quem é mais novo, para quem é mais velho. Se você criar o hábito, se você tiver o compromisso, a disciplina de organizar a sua rotina ao longo do tempo, você vai vendo que vai funcionar. E eu não estou aqui dizendo da boca para fora, eu estou dizendo por experiência própria. Há muito tempo que eu tenho agenda, mas eu fui aprimorando a minha agenda. Eu era dessas que organizava a agenda só para o trabalho. Eu aprendi que eu preciso organizar minha agenda para tudo. Eu tenho que colocar o trabalho, eu tenho que colocar minhas atividades domésticas, a minha atividade física, o meu momento de lazer, o meu momento de descanso. Tudo isso tem na minha agenda. E quem gosta de aplicativo de celular, gente, é um mundo sem fim. Porque existe aplicativo para tudo. Aplicativo para te lembrar de beber água, aplicativo para te lembrar de tomar remédio. A própria agenda dispara alerta que você tem reunião, que você tem um compromisso. Hoje em dia a tecnologia ela é uma grande aliada para nos facilitar nessa organização da rotina. Mas ela não faz pela gente. Ela não tem clareza do que você precisa realizar, ela não sabe quais são os seus objetivos, os seus planos. Ela, mais uma vez, ela é uma ferramenta, uma excelente ferramenta, mas ela é uma ferramenta. Quem vai alimentar, quem vai manusear, quem vai fazer aquilo funcionar ou não é cada um de nós. Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente fazer essa organização. Eu sei que quando a gente ainda não tem um hábito, naturalmente a gente é resistente, né? A gente acha difícil, a gente acha complicado. Como eu falei aqui no início da live, muita gente coloca a culpa na rotina. Acha que a rotina é chata, que a rotina não funciona, que o problema é a rotina. O problema não tá na rotina, o problema tá na gente. O problema tá em o que a gente faz ou não faz, em como a gente faz e como que a gente lida com aquilo. Eu citei o exemplo aqui da seguidora aqui falando da louça. A gente faz um monte de coisa que a gente não gosta, gente. Mas, assim, a gente tem que fazer aquilo. Assim, não espere que eu vá dizer de que não precisa mais lavar a louça. A gente precisa lavar a louça. Mas a questão tá em como a gente lida com aquilo. Eu citei, por exemplo, que você pode botar uma música na hora que você for lavar a louça. Pode ser um momento de você conversar com alguém que mora na sua casa. Ou então você mudar realmente a sua mente e encarar aquilo com naturalidade, sem sofrer, sem ir com aquele peso, ai meu Deus, agora eu tenho que lavar a louça. Não, você vai, vou lavar a louça. Quando você vê, em 10 minutos você acabou de lavar a louça. Então, a questão tá na gente. A questão não tá na rotina, na agenda, no aplicativo, num pedaço de papel, não. Isso tudo é circunstancial, isso tudo é ferramenta. A questão tá em como a gente lida com aquilo. Por isso que o primeiro passo tá aqui, ó. Tá na mente, tá? A gente refletir a vida que a gente leva hoje, a vida que a gente quer pra gente, para que a gente possa fazer os ajustes, para que a gente identifique as oportunidades de melhoria, para que a gente delegue coisas que não precisam necessariamente serem feitas pela gente. Aí tá a oportunidade, aí tá o primeiro passo para você construir a sua rotina organizada. Você fazer essa reflexão, você fazer essa análise da vida que você tem hoje para a vida que você quer depois. E aí, depois, levar para um pedaço de papel, anotar tudo, o que é urgente, o que não é, o que é importante, o que não é, o que não precisa ser feito por você, o que pode ser delegado, o que é prioridade. Fazer todo esse exame, né? Essa análise da situação e levar para a agenda os compromissos com as respectivas tarefas e lembretes, se necessário, para não ficar ocupando a mente. Aí, ó, o marido ouve música para lavar louça. É isso aí.
Ninguém do fundo, no fundo, gente. Se tiver alguém aqui na live que diga que eu adoro lavar louça, se apresente, por favor. Porque no fundo, eu acho que ninguém gosta de lavar louça. Mas a gente pode tornar isso mais leve, colocando a música, como por exemplo, muitos casais, né, que trabalham fora e não no mesmo lugar, de repente o momento da louça é o momento de contar como foi o dia. Enquanto o marido tá lá lavando a louça, eles podem estar conversando, e aí, como que foi seu dia? Como que foi? É uma oportunidade de aproveitar aquele momento. Aí só o marido lava a louça. Não tem problema nenhum o marido lavar a louça. Todo mundo em casa tem que contribuir. E uma vez eu ouvi que não é ajudar, porque a casa é da família. Então a família toda tem que contribuir, tem que estar ali junto. Então se é o marido, se é a mulher, se é o filho, se é a vovó, o vovô, não tem problema. Todo mundo que convive naquela casa tá ali para contribuir pelo bem-estar daquela família, tá certo? Então parabéns pro marido que lava a louça. Sei que tem outros aqui na live que também fazem isso. Então é isso, gente. A gente tem que proporcionar aquele momento, torná-lo mais leve. Às vezes alguma coisa no trabalho que você faz, assim, não é aquela coisa que você mais gosta. Cara, pega aquilo, encara, determina um horário na sua agenda, adota aquilo como um compromisso. Eu vou começar a fazer esse relatório 9 horas, 10 horas eu vou acabar. E foca nele, tira todas as distrações, todos os barulhos, notificação de celular e fica naquela 1 hora concentrada para você começar e terminar. E comece pelo que é mais difícil, pelo que você menos gosta de fazer. Sabe por quê? Porque depois que você fizer, você vai sentir uma satisfação, um alívio que não tem nome. Então, assim, faça o que é mais difícil, o que é mais chato. Vai lá e encara. Se você precisar de silêncio, tire todo o barulho da sua volta. Agora, se você puder, como eu tô vendo aqui, né, assistir um vídeo, ouvir uma música, aproveita esse momento. O tempo é único, aquele tempo não volta. A gente não recupera aquele tempo. Então vamos tornar aquele tempo mais produtivo e mais agradável, sem ficar no sofrimento. Eu vou dizer a vocês, eu sou uma pessoa que não gosta de passar roupa. Quando eu passava roupa, porque agora, né, nesses últimos tempos não tenho passado muito, graças a Deus. Quando eu passava roupa, eu ia passar roupa sofrendo. Até que eu decidi não sofrer mais. Ligo o ventilador, coloco ou ligo a TV junto, ou boto uma música e vou passando roupa sem pensar. Sem pensar no meu sofrimento, só prestando atenção ali na roupa. E vai! E quando você acaba, dá um alívio, ufa, acabei, cumpri, foi, a roupa tá passada, a louça tá lavada, a casa tá limpa. Tem coisas, gente, que a gente meio que tem que enganar a nossa mente, sabe? A gente não tem que deixar ela ficar alimentando, ai, não gosto, não quero, é chato, é ruim, é demorado, é sofrido. Não, tem coisas que a gente tem que tirar esse pensamento da nossa mente e ir lá e fazer. Vai lá e faz o seu melhor. E cria, proporciona um ambiente favorável para isso. Como ver vídeo lavando louça. Passar roupa é coisa do passado. Pois é, eu disse lá atrás. Quando eu passava roupa lá 2 anos atrás, era assim. Entendeu? Ué, eu sei de gente também que vê vídeo lavando louça. Bota o videozinho ali em cima da prateleira, na janela e vai lavando e vai assistindo. Entendeu? O negócio é dobrar roupa. Aí dobrar roupa é outro quadrado. Dobrar roupa é parte da organização, né? Então, assim... E aí, quando a gente começa a se organizar, gente, é uma... Parece que eu tô falando aqui da boca pra fora, né? Mas é uma coisa em cadeia. Quando você começa a organizar o seu tempo, a sua rotina, a sua casa, o seu trabalho, o seu momento de lazer, tudo que você organiza se torna mais fácil, se torna mais leve. Então, dobrar roupa deixa de ser um problema. Você vai lá e faz com prazer. Porque você sabe onde guardar, porque tá fácil de guardar. Então, assim, tudo que você organiza, eu não tô falando da boca pra fora, eu tô falando de coração, de experiência própria, fazendo um convite para que você se permita organizar. Tudo isso se torna muito mais fácil, muito mais leve. Escuto mais do que assisto. Quando me interessa, dou uma olhadinha. É isso aí. Vai aquele... como é que é? Aquele ditado, o olho no padre, outro na missa, né? É tipo isso, né? A gente vai dando o nosso jeito. Claro que, por exemplo, eu tenho certeza que é um vídeo de entretenimento. Não é um vídeo de, por exemplo, que você está estudando uma coisa, né? Porque para estudar você vai se concentrar. Agora, um vídeo de entretenimento, dá para lavar louça tranquilo assistindo vídeo de entretenimento, sem problema nenhum. Então, assim, cada um vai encontrar qual é a sua ferramenta que vai te ajudar. Se é o vídeo, se é a música, se é a conversa com o marido e a esposa, se é a mudança de pensamento, se é tudo junto.
Cada um vai encontrar a sua maneira de tornar aquela obrigação, né, aquela atividade mais leve, mais fácil. E a gente está falando aqui da louça, mas isso é para tudo, gente. É para tudo. Eu citei o exemplo do trabalho, que o trabalho, o estudo, isso você precisa de concentração. Então, se blinde para você ter essa concentração. Determine aquele momento exato para você realizar aquilo. E aí você vai vendo que aos poucos as coisas vão funcionando, tá certo? Então é muito importante que a gente organize a rotina. Comece aos poucos. Por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Se você quiser, amanhã você já organiza a sua quinta e sexta. Para você ter a experiência, para você começar. E aí no domingo você já parte e planeja toda a sua semana. Para você ir cada vez mais ganhando aquela experiência, adquirindo aquele hábito e construindo essa rotina organizada, tá certo? E outra coisa muito importante que eu queria falar é que a gente é movido a estímulo. Então toda vez que você fizer o seu planejamento semanal, comemore, celebre. Se você concluiu uma tarefa, um compromisso importante, comemore, celebre. Dê recompensas a você. Valorize a sua dedicação, a sua mudança, a sua construção. E quando eu digo recompensa, gente, é assistir um filme, comer uma comida gostosa, dar uma volta na praia, é você fazer coisas simples. A gente precisa de muito pouco. A gente pensa que a gente precisa de coisas impossíveis, de coisas muito difíceis, mas a gente precisa de muito pouco. No fundo, se a gente olhar lá para dentro, a gente vai perceber que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E quando a gente começa a organizar a nossa rotina, que nada mais é do que organizar o nosso tempo, a gente vai perceber cada vez mais. Porque a partir do momento que você tiver a disciplina de ter uma rotina organizada, você vai ver que vai sobrar tempo. Vai sobrar tempo para você descansar mais, para você cuidar mais de você, para cuidar mais da sua família, para estar perto de quem você gosta, para fazer aquela academia que eu fugi lá no início. Vai sobrar mais tempo. É igualzinho organizar coisas. Quando a gente organiza um armário, um guarda-roupa, sobra espaço no final. Pode acreditar. Então, comecem aos poucos, organizando a rotina de vocês. Eu convido vocês a amanhã organizar a agenda de vocês de quinta e sexta. São só 2 dias. Para vocês sentirem, para vocês colocarem em prática esses passos que eu mencionei aqui. E no domingo, faça a agenda completa da semana que vem. E vá assim, aos poucos, construindo, ajustando, melhorando e tendo disciplina. Tudo que a gente quer na vida, a gente precisa de organização e disciplina. Para estudar, para trabalhar, para alcançar os nossos sonhos. E desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Se a gente não tiver disciplina, se a gente não tiver organização, se a gente não se determinar aquilo, a gente não alcança. Não é verdade? Deixa eu ler aqui. O lance é colocar um som para tocar, aquele balanço de black music, tu lava a roupa e sai dançando. É isso aí. Olha que como fica mais leve. Fica muito mais leve você ouvir uma música, assistir um vídeo, dançar enquanto você lava a louça, do que você ir lá todo pesadão. Ai, meu Deus, agora eu tenho que lavar a louça. Gente, vamos falar, né? É outra energia, né? Como diz o outro, é outra vibe, né? Pra não chegar domingo igual uma doida querendo resolver tudo antes da segunda. Isso. Você tocou num ponto muito importante. Quando você for fazer o planejamento semanal no domingo, é para você liberar a mente. Não é para você sobrecarregar a mente. Quando a gente planeja a semana, quando a gente organiza a nossa rotina, é pra gente ter clareza do que a gente precisa realizar, é pra gente anotar tudo que a gente precisa realizar, pra gente executar no momento certo. Não pra gente ficar... Porque agora me remeteu uma coisa aqui que eu quero fazer um alerta. Muitas pessoas, quando fazem essas anotações de tudo que precisa realizar, entram em pânico. Ficam assustadas que tem muita coisa para fazer, não vai dar conta. Ai, meu Deus, não é para isso. É para justamente distribuir essas coisas ao longo da semana. Não é para ficar com aquilo martelando que tem que fazer tudo no próprio domingo, enquanto você está fazendo o planejamento, ou na segunda, porque o primeiro dia tem que resolver, tem um monte para fazer. Não. É para você justamente se aliviar, se organizar, distribuir ao longo da semana. E mais uma vez, lembre-se de deixar intervalos, porque os imprevistos acontecem. As coisas não estão todas no nosso controle.
Então esteja preparada, esteja aberta mentalmente para um cancelamento, para uma reprogramação, para uma coisa que demorou mais, para uma coisa que foi mais rápida. Seja flexível. A agenda, gente, você vai colocar lá todos os seus compromissos, ela não é para ser uma coisa para te engessar. Do tipo, você colocou que você vai fazer o relatório de 9 às 10, mas surgiu uma reunião de 9 às 10, você vai para a reunião. Mas aí, por exemplo, se 10 horas você tinha deixado um horário livre, 10 horas você faz o relatório. Ou então, se o seu horário livre era 3h30, 3h30 você faz o relatório. Então, por isso que é importante deixar alguns intervalos para esses ajustes, para esses imprevistos. Para que a gente não entre, a agenda não é, como eu falei, nem para engessar, nem para entrar numa paranoia. Do tipo, você botou 10 coisas para fazer no seu dia, você fez 8, você fez 7, você vai ficar frustrada porque você não fez 2, 3. Não, não é para isso. A agenda é para te ajudar, a agenda é para contribuir. E como eu já falei, eu mesmo, vou dizer pro meu caso, que eu não posso, né, falar de todo mundo, eu nunca consegui cumprir 100% da minha agenda. Teve alguma coisa que eu reprogramei, teve alguma coisa que não aconteceu porque não dependia de mim, teve alguma coisa que eu não precisei mais fazer, teve outra coisa que entrou que eu não estava contando, e assim eu fui ajustando. Então, assim, 100%, as pessoas que são mais dos números, as pessoas até que se cobram mais, não fique nessa expectativa de cumprir 100% por dia, 100% por semana. Não seja tão rigorosa. A agenda, como eu te falei, é para ela te auxiliar. É para ela ser uma ferramenta para você se organizar, para você ter clareza do que você precisa fazer e para ela descarregar a sua mente. Para tudo que você lembrar, vai lá na agenda e anota. Vai lá no aplicativo e coloca. Tira isso da sua cabeça para você ficar mais descansada, para você ter mais concentração para fazer as coisas que você precisa, tá certo? Então, assim, o planejar a semana no domingo é um momento para você reunir as informações, distribuir de forma organizada. E não para você ficar sofrendo por antecedência, se martirizando que você tem muita coisa para fazer na semana seguinte, tá certo? Mais uma vez, é uma ferramenta para te auxiliar, não para te trazer ansiedade, angústia, preocupação, nada disso. É para aliviar a mente e organizar a semana, tá certo? Cuidado! As virginianas piram, exatamente. Cuidado, gente, com esse excesso de cobrança, tá? Como eu falei, essa coisa de ter que dar conta de tudo, de que você tem que fazer tudo 100%. A vida não é assim, tá? Quando a gente se cobra demais, quando a gente quer tudo muito perfeitinho, a gente se desgasta muito, a gente se consome muito. E muitas das vezes a gente não chega onde a gente queria, tá certo? Porque, mais uma vez, a gente só tem controle sobre a gente. Sobre as outras coisas, as outras pessoas, a gente não tem, não. Então, não dá pra ser 100%, tá certo? Compromisso que eu não gosto, eu coloco na agenda de 2061. Não, aí não dá. O compromisso que você não gosta, pega e encara logo. Fica livre dele. É a melhor coisa. Pra você esquecer que ele existe. Porque você, no fundo, lá dentro, você sabe que tem um compromisso em 2061. Então, pra que você tá ocupando a sua cabeça, a sua energia, lá no fundinho, lembrando que tem um compromisso em 2061? Exatamente, a gente sofre. A gente não tem que sofrer pelas coisas, tá certo? A gente não tem que sofrer pelas coisas. A gente tem que usar a organização, a rotina, as ferramentas a nosso favor e não contra a gente. Tudo tem que ser mais leve, mais fácil. Tá certo? A gente tem que se programar para as coisas, se planejar para as coisas. As virginianas, vou falar aqui das virginianas, que eu sei que tem virginiana aí na live. As virginianas são tidas como metódicas, né? E metódica é aquela coisa muito cachetadinha, muito certinha, muito coisa. Eu, como virginiana, nunca me considerei metódica. Eu sempre me considerei organizada. E ao longo do tempo, eu fui melhorando e continuo melhorando. Tá certo? Por quê? Porque eu entendi que a organização, ela só me ajuda. Ela só facilita a minha vida. Então, eu procuro até hoje, usar a organização a meu favor. E antes, gente, da gente organizar qualquer coisa na nossa vida, organizar a cozinha, organizar o guarda-roupa, organizar os documentos, a reunião do trabalho, a gente precisa organizar a gente. E a coisa que a gente tem mais dificuldade de organizar é o nosso tempo. E esse tempo é o que eu falei, igual para todo mundo. Então, a única maneira da gente usar esse tempo a nosso favor
É organizando a rotina, é fazendo o planejamento semanal, é tendo a disciplina de utilizar uma agenda e utilizar ela a nosso favor, né? Como eu falei, sem as cobranças, as ansiedades, os impulsos, utilizando ela como uma ferramenta literalmente de organização, para que a gente tenha clareza de tudo que a gente precisa realizar e para que a gente vá colocando ali as coisas que não precisam ocupar a nossa mente, tá certo? Muita coisa eu agora sou uma pessoa... Como é que é? Muita coisa eu agora sou uma pessoa organizada, mas nem tanto. Mas é isso mesmo. O importante é que você começou. O importante é que você deu o primeiro passo. O primeiro passo, gente, ele é fundamental para a gente alcançar seja o que a gente quiser. Então, se você começou a se organizar, já está de muito bom tamanho. Mas continua, não para não. Acredita. Vai fazendo outras experiências. Como eu falei, se você não organiza a sua rotina, faz de amanhã e sexta-feira. Experimenta, se arrisca, vê o que deu certo, o que não deu certo, para no domingo você fazer um planejamento semanal mais completo. E outra coisa, quando você for planejar a sua agenda, fazer o seu planejamento semanal no domingo, você vai fazer de domingo até o outro domingo, porque planeje também o seu final de semana. Porque muita gente às vezes fala, eu não fiz nada no meu final de semana, as crianças ficaram presas dentro de casa, porque não planejou. E aí, se a gente não planeja a semana e o final de semana, as coisas vão atropelando. Aquilo que a gente não planejou, aqui era importante, se torna urgente. Porque o urgente nada mais é do que o importante que a gente não fez. Então, por isso que o importante tem que ser encarado, tem que ser feito logo. Começa e termina o que é importante para aquilo não virar urgente. Porque se aquilo virar urgente, ele vai consumir tempo de outra coisa. Tá certo? Então, assim, vai administrando. Aí, mais uma vez, eu volto ao primeiro passo. Reflita a vida que você tem hoje. O que não tá bom, o que pode mudar. O que você não precisa fazer, que você pode delegar para outra pessoa. O que você gostaria de fazer e não tá fazendo. Então, assim, organiza, reflete a vida que você tem hoje e como que você gostaria de ter. Visualiza isso. Como que você gostaria que fosse e começa a executar, começa a anotar. Quando a gente faz o planejamento, gente, uma semana dentro de um ano é nada, mas uma semana dentro de um mês faz muita diferença, porque a gente realiza muita coisa, a gente deixa de procrastinar muita coisa. Então tudo é o parâmetro que você faz. Uma semana dentro de um ano não é nada, um dia dentro de uma semana muitas das vezes não faz diferença, mas quando você faz todo dia um pouquinho, quando você faz essa construção, quando você organiza a sua semana, no todo você vai chegar no resultado que você quer. E aí aquela visão que você teve lá no primeiro passo da vida que você quer ter, pode ser que daqui a 6 meses alguma coisa ali você já comece a acontecer, ou em menos tempo, ou em mais tempo, depende de você e do que você colocou como objetivo na sua vida. Então, quando você começar a ver os resultados, aquilo vai ser um motivador, vai ser um incentivo para você. Por isso que eu falei da recompensa. Você dar recompensa a você mesmo pelo que você realizou é um motivador para você continuar. A gente precisa dessa motivação e dessa disciplina. Mas eu digo a você, as pessoas de fato só se organizam quando elas começam a ver os resultados. Mas elas só vão ver os resultados se elas começarem. Então muita gente não acredita, muita gente desiste, muita gente diz que não tem ânimo. Por quê? Porque não começa e não persiste. Concordo. Outra palavra muito importante é a persistência. Se você tiver clareza do que você quer para sua vida, se você se organizar, se você se planejar, se você tiver disciplina e persistência, você é imbatível. Você vai alcançar, conquistar, seja lá o que você tiver pensado na sua vida. Com essas atitudes, com essa determinação de organizar, de persistir e a disciplina. Então, é realmente muito bem lembrado. A persistência é muito importante, porque muita gente nem começa e outras desistem ao longo do caminho. Porque desistir é mais fácil, gente. Desistir é mais fácil do que persistir. As coisas não são de um dia para outro. É como eu falo aqui, muita gente quer organizar, pega, arranca tudo de dentro do guarda-roupa, bota tudo em cima da cama, depois abre a boca chorar que não sabe o que faz com aquela montoeira de roupa em cima da cama. Não é assim.
é aos poucos. Ninguém se torna organizado do dia para o outro, ninguém se torna fitness de um dia para o outro, ninguém se torna PhD em sei lá o que do dia para o outro. Tudo é um processo, mas tudo começa pelo primeiro passo. E do primeiro passo vem a persistência, vem a disciplina, vem a organização, o compromisso com você mesmo. Porque é aquela história, ninguém pode fazer a sua parte, a minha parte. Só eu posso fazer por mim, eu não posso fazer por nenhum de vocês, até gostaria. Assim como eu gostaria que outras pessoas fizessem por mim. Mas a vida real não é essa. A vida real é a gente fazendo pela gente, o que está no nosso controle. E o que não está, a gente tem que buscar esses mecanismos de lidar de uma forma mais leve, mais fácil com aquilo. Tá certo? Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês, da importância de organizar a rotina, que vocês comecem fazendo esses passos. Eu vou recapitular aqui, porque eu tô vendo que muitas pessoas estão entrando ao longo da live. Vou recapitular quais são os passos que eu recomendo que vocês sigam para começar a organizar a sua rotina. Que o primeiro passo é você sentar para refletir sobre a sua vida. Como ela é hoje, o que tá bom, o que não tá, o que você quer, o que você não quer, o que você pode, o que você não pode. Faça uma reflexão geral. E a partir do que está hoje, reflita o que você quer que seja, como que você gostaria que fosse, a vida que você sonha. E a partir daí você vai ter clareza do que você precisa melhorar, do que você precisa movimentar, do que você precisa fazer ou deixar de fazer. Considerando, é claro, todos os aspectos da vida, pessoal, profissional, saúde, finanças, espiritual, relacionamento, filhos, tudo. Porque nós somos únicos e as nossas 24 horas estão aí para dar conta, tá certo? Depois que você fizer essa reflexão, que você considerar o hoje e o futuro e o que você quer para você, anote num papel, no celular, no computador, onde for melhor, anote todos os compromissos, tarefas, obrigações, coisas que você tem que fazer, que você precisa fazer e coisas que você não faz, mas gostaria de fazer. E depois você vai levar isso para uma agenda, seja um aplicativo de celular ou uma agenda de papel. Você vai levar no formato de compromisso, com um dia, hora e local determinado para você realizar aquilo. Você vai distribuir aquela lista, aquelas anotações ao longo de uma semana. Se por acaso você tiver identificado uma coisa de mais médio ou longo prazo, já coloque. Mas o meu objetivo aqui é que você comece planejando a sua semana. Começando aos poucos, começando na visão de curto prazo, para que você adquira prática, para que você treine, para que você crie o hábito. E assim você vai avançando com o tempo. Então, depois que você trouxer para a sua agenda os compromissos, considerando todos os aspectos da sua vida, dentro de cada compromisso, coloque as atividades, as tarefas, os lembretes, para isso descarregar a sua mente, para você não ficar ansiosa, para você não ficar sobrecarregada, para você não ficar sem dormir. Coloque tudo isso na sua agenda. E lembre-se de deixar uns intervalos para os imprevistos e para o descanso. Lembre-se de planejar também o final de semana. Seja da forma que for melhor para você, mas planeje o seu final de semana também, tá? Então, depois que você seguir esses 3 passos, fazer reflexão, as anotações, colocar na agenda, o último passo para que isso aconteça é a disciplina. Você ter a disciplina de fazer o planejamento semanal, de monitorar a sua agenda diariamente e persistir. Se você quer ter uma rotina organizada, mais leve, mais produtiva, se você quer alcançar os objetivos que você mapeou para você, você precisa ter disciplina e persistência para seguir, para continuar em frente. Sem pensar que isso é mais um peso, mais uma obrigação. Não, isso é um instrumento para te proporcionar essa facilidade, essa organização, essa leveza no seu dia a dia, tá? A gente tem, hoje, que a gente tem tanto conhecimento de tanta coisa, que a gente tem tanta ferramenta, tanta tecnologia para nos auxiliar, a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, para o nosso bem. Isso não pode ser mais um peso, mais uma culpa. Isso tem que ser, de fato, ferramentas para facilitar o nosso dia a dia, para tornar a coisa mais leve. Porque a gente já tem tanta obrigação, já tem tanto compromisso, mas se a gente utilizar as ferramentas da maneira certa, se a gente tiver a organização, a disciplina, o compromisso de realizar aquilo de uma forma mais prática, a gente vai chegar onde a gente quer, tá certo?